Olá, 31 de outubro de 2019, confira as principais notícias desta quinta-feira. Ministério Público Estadual recomenda a criação de comissão para monitorar vazamento de óleo no litoral maranhense. Em Caxias, Polícia Rodoviária Federal espera reduzir o número de acidentes, mortos e feridos com a Operação Finados, que começa na sexta-feira. Em Imperatriz, cresce o número de jovens empreendedores. E veja ainda a vida e a obra de Arthur Bispo do Rosário, em exposição na capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pode ter certeza que esse é o nosso desejo, o desejo de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação, que você tenha um ótimo dia. Vamos lá, quinta-feira, é hora de se encher de esperança, vamos para cima, vamos lá, viver é maravilhoso e é bom saber que você está com a gente nessa manhã aí no interior do estado acompanhando a nossa programação, hein? Você em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão. Vamos juntos, aqui a informação é assim, na velocidade que você precisa para começar bem o dia. Daqui a pouquinho tem Silvão Alves atualizando você com as principais notícias da área de segurança. Diogo Tri vem aí para falar de política, vamos falar de política nacional, uma semana intensa, bastante movimentada. Já já vamos repercutir mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro em relação ao partido, ao PSL, mais lenha na fogueira aí na crise do partido do presidente da República. Vamos falar, claro, sobre a nossa política local também. Tem um deputado anunciando, inclusive, que vai sair de um partido, já anunciando o partido que vai entrar, no caso, o doutor Iglesio, que fez esse anúncio ontem. E a movimentação vai acontecendo aí também dos bastidores da política. Daqui a pouquinho o John Coutrin traz a informação para você ligado aqui no Bom Dia, tá bom? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Vamos conferir como está o trânsito nessa manhã de quinta-feira em avenidas aqui da capital. E a gente começa pela Avenida Guajajaras, uma das mais movimentadas. Olha só, Avenida Guajajaras, você tem esse ponto aí, que é na entrada da Lourenço Vieira da Silva. O trânsito vai fluindo, claro que em maior volume você vê aí do lado esquerdo do seu vídeo, aqueles veículos que estão se deslocando ali no sentido do retorno do São Cristóvão. Agora o trânsito liberado na Lourenço Vieira da Silva para quem vem da cidade operária, não é? Quem vem aí da Universidade Estadual do Maranhão, nessa região aí onde fica a Universidade Estadual. Do São Cristóvão também, o pessoal vai saindo aí, vai ocupando as pistas, então, nesse momento, sem registro de acidente nesse ponto da cidade. É hora de monitorar mais um ponto. Agora a área Itaquibacanga, ontem a situação bem complicada e hoje ela está bem diferente, né? O trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade. Ontem era um atropelamento ali na entrada do Gapara, por isso o trânsito estava complicado, mas hoje eu repito, trânsito tranquilo, vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade. À direita, os veículos que seguem no sentido Bacanga, sentido bairro Centro do outro lado, sem registro de acidente até o momento. O terceiro ponto que a gente mostra agora para você é a Avenida Beira-Mar. Vamos mostrar a ponte do São Francisco, aí está. Aliás, perdão, nós vamos antes para o São Francisco, para o retorno do São Francisco, que é a rotatória. É aí que a gente está nesse momento com a imagem e vê que o trânsito é tranquilo e as pessoas acertadamente estão atravessando a via aí na faixa de pedestres, tá bom? Um ótimo dia para você que nos acompanha nos bairros aqui da capital, aí no São Francisco. Vamos para mais um ponto? Imagem em tempo real para você, um monitoramento que é feito, gente, em toda a cidade, deve ser inclusive ampliado, hein, ainda esse ano. Rotatória do Calhau, aí está, esse ponto que você observa, o trânsito também vai fluindo normalmente, já tem ali uma viatura da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, já auxiliando aí nessa rotatória, porque daqui a pouco aí, claro, o trânsito vai ficar mais intenso, principalmente aquelas pessoas que vêm lá do Araçagi, daquela área da Raposa também, e que se deslocam aqui na capital, nos diferentes bairros, né? Daniel de Latouche com Holandês, vamos ver como é que está o cruzamento? Aí está, ó. À esquerda é aquela pista que vem... Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para Beira-Mar agora sim, já que a gente prometeu e não mostrou. A maré está bem alta, né? Mas o trânsito está tranquilo, 2 pistas liberadas no sentido centro. Uma pista no sentido contrário, você observa aí no detalhe da imagem Avenida Beira-Mar. Você tem essa câmera colocada aqui do lado de quem está no centro, lá de lá é o bairro do São Francisco, tá bom? Mas sem registro de acidente também nesse ponto. A gente mostra agora mais um ponto para você ligado com a gente. Daniel, agora sim, a Daniel, Avenida dos Holandeses, né? Cruzamento aí com a Daniel de Latouche. Esse lado esquerdo que você vê aí, essa fila de veículos, é o pessoal que vem exatamente onde eu falei, lá do bairro do Araçagi, as pessoas que vêm dessa região da cidade, é um número grande realmente de veículos nesse horário, mas não há registro de acidentes nesse ponto. Neste momento, essa informação que a nossa produção vai nos passando. Aí está, portanto, câmeras posicionadas, monitorando vários pontos. Dessa vez a gente mostrou 6 pontos para você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, de monitoramento aqui da nossa cidade, da capital
São Luís, ok? Bom, gente, e essas imagens que você vê todos os dias aqui no Bom Dia, elas são da Central de Monitoramento da Prefeitura de São Luís. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o sistema tem sido fundamental para a redução de acidentes e infrações aqui na capital. Por isso, ainda esse ano, deve ser ampliado. O trânsito é monitorado por 10 câmeras em pontos estratégicos, a maior parte em locais de grande incidência de acidentes. Como é o caso da Avenida Carlos Cunha, no Jaracati, que é uma das mais movimentadas de São Luís. Aqui as câmeras conseguem fazer um movimento de até 360 graus, registrando os dois lados da via. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, o monitoramento tem refletido principalmente na redução dos acidentes e das infrações. É a partir delas que os agentes de trânsito conseguem atender aos chamados mais facilmente. É aqui da Central de Controle que são repassadas as informações sobre acidentes e registradas as infrações em tempo real. Além do monitoramento dos veículos, daqui também é feito o controle do transporte coletivo através do GPS. Pelo menos 15 ônibus são recolhidos das ruas por semana devido a desvios de rota, problemas técnicos ou mecânicos. Hoje, através do GPS, nós temos como fiscalizar toda a ordem de serviço que é dada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e também fiscalizar se esses ônibus estão cumprindo essa ordem de serviço. Se eles quebraram, se eles não saíram da garagem, entendeu? Se eles fizeram desvio de rota. Então, tudo isso é detectado através do CCO. E caso seja detectado essas infrações, nós tiramos de imediato as multas que cabem às empresas, aos consórcios, né? A SMTT informou que serão colocadas mais 20 câmeras, dessa vez destinadas aos bairros mais populosos e que têm maior fluxo de veículos. A implantação deve iniciar até o mês de dezembro. Importante esse trabalho feito, né, gente? Você vê a agilidade na chegada ao local assim que acontece o acidente. A gente teve isso aqui, mostramos isso aqui ao vivo no Bom Dia em algumas situações. Ontem lá no Bacanga foi um exemplo, né? Houve um atropelamento, mas de imediato já tinha informação, eles já tinham a imagem, por isso, portanto, podem fazer esse trabalho de forma mais rápida, mais célere, inclusive, né? Então, que bom que esse monitoramento pode ser ampliado ainda esse ano, mais uma prestação de serviço para a comunidade é importante. E a gente mostra aqui ao vivo no Bom Dia sempre essa informação do trânsito, que é fundamental para quem está saindo de casa, para quem já está em movimento. Hoje, com o celular, é possível acompanhar essa programação, até no veículo também, né? Acompanhar a nossa programação, tem essa mobilidade e aí as pessoas podem, então, ter essa informação também para tomar a decisão de qual é o melhor caminho. São Luís é uma cidade que não é fácil, o trânsito, é uma cidade histórica, enfim. Mas importante esse trabalho que está sendo feito. Nós vamos continuar falando de trânsito agora no interior do estado, porque 3 pessoas morreram, infelizmente, ontem após um grave acidente na MA 125, na região Tocantina. Segundo testemunhas, as vítimas estavam no banco traseiro de um veículo de passeio. As primeiras informações colhidas pela perícia no local é que o acidente aconteceu após o pneu do veículo ter estourado. O veículo no local, o pneu dianteiro esquerdo, tinha alguns rasgos no lado interno, era o único que estava mais avariado, né, apesar das avarias decorrentes do capotamento. O capotamento foi próximo ao município de Cidelândia, distante cerca de 70 quilômetros de Imperatriz. Estavam no carro de passeio que transitava no sentido Cidelândia a BR-010, 6 passageiros e 3 morreram no local. Que a partir do pneu furado, o condutor estava desenvolvendo uma velocidade alta, né, que é uma rodovia, então não dá para dizer também que estava acima do limite da velocidade e perdeu o controle da direção depois que o pneu estourou, o carro saiu da via e depois veio a capotar por 5 ou 6 vezes. As vítimas fatais foram Gilcene de Moraes da Conceição, Sebastião Martins da Silva, de 62 anos, e Valdivino Silveira da Silva, que tinha 67 anos. Outras 3 pessoas, incluindo o motorista, identificado como Francisco Conceição da Silva, foram levados ao hospital do município de Cidelândia com ferimentos leves. Uma das vítimas foi identificada como Gilcene de Moraes da Conceição e tinha 40 anos de idade. De acordo com um sobrinho que conversou com nossa equipe de reportagem, mas preferiu não gravar a entrevista, Gilcene era natural de São Pedro da Água Branca e vinha para a Imperatriz fazer uma perícia no joelho no INSS. Outra vítima, Valdivino, passava pela região pela primeira vez. Veio visitar um irmão. O acidente aconteceu já no retorno para casa, quando voltava para Fortuna, no Maranhão. A gente não sabe nem o que vai dizer, porque
essas coisas quando acontecem, fica aqui na garganta sem poder falar. Mas as coisas é assim mesmo, a vida da gente sempre vai ser assim. Muito triste mesmo, a gente, com certeza é uma situação muito chocante, não sabe nem o que falar, não tem nem palavra para descrever a situação. A perícia indicou que o laudo será concluído em um prazo de 30 dias. Lamentável, não é? Começa amanhã em todo o país a Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, houve uma redução no número de acidentes, inclusive em 21%. Também foi reduzido o número de mortos e feridos em todo o país, comparado ao ano anterior. Veja na reportagem de Paula Menezes os preparativos para a operação na região dos Cocais. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização na BR-316 no feriado de Finados, com o objetivo principal de reduzir os índices de acidente com a fiscalização, priorizando o excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagem proibida e manobras indevidas geradas por condutores de motocicletas e ciclomotores. Apesar de o feriado ter caído no sábado, que não caracteriza um feriadão, mas o dia de Finados costuma levar muitas pessoas para a estrada. O costume de visitar os túmulos de pessoas queridas neste dia normalmente aumenta o fluxo de veículos na BR-316. É importante a presença da Polícia Rodoviária Federal ser, digamos assim, reforçada durante esse período aí de sábado e domingo próximo, para que haja a prevenção de acidentes e até da ocorrência de crimes. E alerta que feriado é sempre uma data para ter mais atenção no trânsito, manter os faróis ligados obrigatórios em rodovias durante o dia e à noite, realizar uma revisão atenta no veículo antes de viajar, mesmo que seja para um local próximo. Mesmo sendo um deslocamento mais curto, é importante verificar elementos como o óleo do motor, verificar o estado dos pneus, verificar o estado do sistema de iluminação e sinalização do veículo, verificar, por exemplo, o limpador de para-brisas. Mesmo nós não estando num período chuvoso, é possível, a ocorrência de uma chuva ali, e evitar consumir álcool se for dirigir. Aí, portanto, as estradas, como disse a Paula, a movimentação é intensa nesse período de finados, a gente sabe disso, mas todos esses cuidados são fundamentais, mesmo que seja por uma viagem curta, né, gente? A gente sabe que boa parte dos acidentes, eles ainda, esses acidentes são causados muitas das vezes pela imperícia ou pela imprudência, né? E principalmente pela imprudência dos motoristas. A gente que viaja de vez em quando aí pelo interior do estado percebe cada situação. Você que está assistindo a gente, quantas vezes você viu motoristas fazendo ultrapassagens em locais indevidos? Às vezes o cidadão está numa subida e vai ultrapassar, ele não sabe o que está pela frente, não consegue ver, claro, o outro veículo, se vem veículo vindo de lá ou não. Há uma sinalização hoje que mostra lá claramente aqueles pontos em que você pode ultrapassar e o que você não deve ultrapassar. Mas aí as pessoas, em geral, fazem o quê? Desrespeitam essa sinalização e acabam provocando acidentes. Colocam em risco a sua vida e a vida do outro também. Ano passado, ainda bem, tivemos essa redução aí no país inteiro em relação aos acidentes, número de mortos e feridos nas estradas que cortam o país. Vamos torcer aqui, ficar na torcida e agir também para que a gente possa, no Maranhão também, ter uma redução nesses números, nesse período de finados, né? Confira agora o nosso giro de notícias. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que modifica o artigo 5º para determinar que o feminicídio possa ser julgado a qualquer tempo, independente da data em que foi cometido, como já ocorre com o crime de racismo. O texto segue para votação em 2 turnos no plenário. Cometido contra mulheres, o feminicídio é motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Atualmente, o tempo de prescrição para esse tipo de crime varia de acordo com o tempo da pena, que é diferente em cada caso. O Instituto Federal do Maranhão divulgou os locais de prova do processo seletivo aos cursos técnicos 2020. Os locais de prova estão distribuídos por campi e podem ser consultados no site portal.ifma.edu.br/seletivo. Os portões serão fechados 1h da tarde e a prova terá duração de 4 horas. A prova do processo seletivo está marcada para o dia 1º de dezembro. O candidato deverá comparecer com documento de identidade original ou outro documento com foto e caneta esferográfica azul ou preta. Do total, 6.530 vagas estão sendo ofertadas e distribuídas nos 29 campi do Instituto no estado.
5.100.000 candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 e eles devem ficar atentos aos itens que são permitidos e proibidos nos locais em que as provas serão aplicadas. O exame ocorre nos próximos 2 domingos, 3 e 10 de novembro. Antes de entrar na sala de aula, cada participante receberá um envelope porta-objetos para guardar itens pessoais. O envelope deve ficar guardado embaixo da carteira com eletrônicos desligados. A caneta deve ser esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Ou seja, nada de caneta azul no Enem, hein? No próximo bloco, o Ministério Público recomenda a criação de comissão para monitorar vazamento de óleo no litoral maranhense. E mais, Silva Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já, são 7h14. Voltamos em instantes. São 7h18 de volta ao vivo para todo o estado. Bom dia, Maranhão, aqui pela TV Difusora. A gente está de volta para falar de segurança e uma força-tarefa foi montada para desarticular uma organização criminosa que atuava em várias regiões do estado. O grupo seria responsável por diversos crimes, incluindo a morte do filho de um procurador. Pelo menos 12 homens já foram presos, entre eles estão policiais militares. 2 homens foram presos em São Luís. Luiz de Jesus Pinto dos Passos e Franciomar Costa Travassos. A dupla faz parte de uma milícia que atua não só na capital maranhense, mas em outros municípios, principalmente na região da Baixada. Essas pessoas são suspeitas de praticarem homicídios com característica de execução, são suspeitas de participarem de grupo de extermínio, são suspeitas de participarem de milícia. São suspeitos também de envolvimento com narcotráfico. Dos 24 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 12 foram cumpridos ainda na manhã desta quarta-feira. 2 deles envolvendo 2 policiais militares. 3 PMs ainda permanecem foragidos. Os 2 policiais militares foram presos no município de Viana, um deles já aposentado. Trata-se do sargento Janilson Santos Correia, que já foi candidato a vereador no município de Viana. O outro é lotado na regional do município, o soldado da Polícia Militar Cleomar Martins do Nascimento. Outras 2 pessoas que fazem parte do grupo criminoso foram presas no estado do Mato Grosso. Eles mataram o filho de um procurador do estado no município de Najatuba, foi um dos crimes que eles praticaram por último. Depois desse crime aí, eles se evadiram do estado, né? E aí nós logramos êxito nas investigações em localizá-los, ambos no estado do Mato Grosso. Então contamos com o apoio da polícia de lá, fizemos contato com eles já localizados e eles conseguiram dar cumprimento aos 2 mandados de prisão na data de hoje. Comigo aqui no estúdio, Silvan Alves. Silvan, operação importante essa, hein? É importante essa operação e essa é a segunda vez em que uma investigação da polícia leva à prisão de milicianos, né, que são policiais. Houve há 2 meses atrás uma operação que prendeu cerca de 5 policiais lá na região dos Cocais, Aldeias Altas, Coelho Neto e Caxias, onde também eles estariam comandando atividades criminosas como assassinatos por encomenda. E agora esse outro grupo que tinha vários tentáculos em Viana, cidade de Viana, de onde é o sargento, que é um sargento reformado, e também de onde é o soldado da ativa, podendo haver ainda a participação de pelo menos mais 3 ou 4 policiais, por isso daí a denominação de milícia, não é? E com um braço lá em Mato Grosso, também lá em Penalva, Matinha, onde foram todos esses locais, foram efetuadas prisões aí feitas na investigação comandada aí pela Força Tarefa, chefiada pelo delegado Guilherme Souza Filho. A investigação não para, não é? Porque além do assassinato desse filho do procurador lá em Anajatuba, seriam cerca de 12 assassinatos, né, que são atribuídos aí a essa milícia que foi desarticulada durante essa investigação. Vamos falar em investigação aqui na capital, uma investigação de um caso de envenenamento de uma mulher. Teria acontecido ontem. Aonde aconteceu, Silvan? Naquela estrada que liga o Araçagi a Maioba, a MA 204, que sai ali no Beira Rio. O casal, o seu José de Ribamar e a dona Maria Goretti, segundo a versão dele, estavam numa caminhonete Hilux quando teriam sido interceptados na estrada, ali próximo da entrada da Eugênio Pereira, por indivíduos, cerca de 5 homens que estavam num veículo. E aí eles abordaram o casal, teriam obrigado o casal a ingerir um líquido, não é?
que possivelmente seria veneno. A dona Maria Goretti morreu no local, né? Quando as equipes de socorro chegaram, ela já estava sem vida, ele ainda foi encontrado caído no solo, foi levado para o hospital, ele está internado no hospital. A delegada Viviane Fontinelli investiga o caso como feminicídio, né? Segundo ela, porque é preciso clarear, tem muito mistério ainda, muito estranho, né? Esse caso aí, é preciso que ele seja ouvido de novo, o senhor José de Ribamar, estão esperando tão logo ele reúna condições, que está muito abalado e também teria ingerido esse líquido, para que ele possa, inclusive, ser submetido a exame. O laudo é do Instituto Médico Legal, onde foi feita a autópsia, também foi recolhido material para ser analisado em laboratório, para determinar que tipo de substância ela teria ingerido. Os próprios policiais mais experientes lá da SHPP acham estranho, porque nunca tinha se visto falar num caso de abordagem onde a pessoa age dessa forma. Não é? Abordar geralmente para assaltar ou para cometer um crime de encomenda, uma arma, né? É comum, o cara acontece. Com uma arma, revólver e tal, pode acontecer. No trânsito, né? Fechou o carro para poder agir dessa forma. Isso, pode agir dessa forma. Mas para envenenar as pessoas... para envenenar dessa forma, então é preciso uma investigação muito detalhada. Esses laudos, desses exames, eles são de extrema importância até para dar um norte nessa investigação que está sendo feita lá no Departamento de Feminicídio. Silvana, ainda há pouco você mostrou no Bandeira 2 um assalto a uma loja de celular no bairro do Maranhão Novo, aqui na capital, e as imagens são claras, né? Essa semana você recebeu uma delegada aqui falando sobre isso, a necessidade não só de você ter uma imagem de qualidade para monitorar, para ver lá no monitor, mas a gravação também, né? Se a gravação tiver uma qualidade elevada, facilita o trabalho da polícia, né? E essa imagem aí está bem definida, está bem clara, né? Está bem clara. Isso aí foi numa loja especializada em manutenção e venda de aparelhos celulares, especificamente iPhone. Não é? Os dois assaltantes, já tinha um dentro da loja, depois chegou aquele outro lá que está com um capacete meio levantado. Eles roubaram, o prejuízo da loja está estimado em algo em torno de R$15 mil. Isso fora os telefones, dinheiro dessas pessoas aí. Você observa um momento em que ele abre aquela bolsa dessa senhora lá, ela dizendo que está tudo ali. Ele vai abrir, vai pegar o dinheiro que ela tem lá, aparelho de telefone celular, e deu um raspa também nos objetos pessoais dos clientes, das pessoas que estavam na loja. Ainda há pouco, o comandante do CEPAM dessa área, o coronel Alexandre, informou de que o policiamento já foi intensificado a partir de agora nessa área, porque o pessoal está reclamando de muitos assaltos na região da Coama, Maranhão Novo, na região do Vinhais e ali também no Renascença, onde 2 dias atrás houve uma dupla que foi linchada quando estava assaltando lá no Jardim Renascença. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, aqui na TV Difusora, o Bandeira 2. Olha, gente, há mais de 15 dias, indígenas venezuelanos estão instalados na sede da FUNAI de Imperatriz. Ontem o tema foi discutido em uma reunião e algumas medidas de atendimento aos refugiados já foram anunciadas. O principal ponto discutido durante a reunião foi a questão emergencial de habitação dos indígenas venezuelanos da etnia Uarau. Por conta aí da situação de vulnerabilidade que eles estão expostos, né, eles estão num abrigo que é transitório, né, enfim, é para passagem dos indígenas, né. Não tem a mínima estrutura, né, para acolher eles. Os indígenas, conhecidos como Povos das Águas, já estão há mais de 15 dias nas instalações da Fundação Nacional do Índio. São 14 famílias, sendo 35 pessoas, 20 crianças e 15 adultos. A gente está com um problema de convivência já com outras etnias, né, que é um espaço de uso coletivo. Né, pelo número deles, né, são muitas famílias, né, são 14 famílias que se instalaram aqui. Eles ocuparam todo o espaço, então a gente já na semana passada teve problemas com indígenas Canela, essa semana a gente teve problemas com indígenas Guajajara, enfim, por conta aí dessa ocupação, né, que mesmo sem querer deles, enfim, acaba desencadeando uma série de problemas de relacionamento, né. Na reunião foram estabelecidas ações iniciais para o atendimento aos refugiados que estão aqui em Imperatriz. O protocolo de assistência está sendo elaborado com base na experiência que os órgãos têm a partir do contato com os venezuelanos. Estou com mais de 5 dias aqui com eles, lutando, né? Na minha ponto de vista, eu gostei deles, né? Porque eu coloquei no meu lugar também. Eu passei por esse problema que eles estão passando, né? Aí, como está chovendo, nós precisamos outra briga para eles, que nós estamos dormindo debaixo da árvore também, não estamos nem dentro de casa. Em um prazo de 15 dias, as instituições farão outra reunião para verificar o que cada órgão conseguiu para solucionar o caso dos indígenas venezuelanos.
Vamos continuar acompanhando esse caso. Existem crianças aí instaladas, quer dizer, de forma precária, inclusive, lá na sede da FUNAI em Imperatriz, não é? Vamos conferir como é que está o tempo para hoje, a previsão para hoje, quinta-feira, gente. A gente começa pelos Lençóis Maranhenses com Barreirinhas, ali o portal de entrada, como é que está hoje. Em Barreirinhas, céu encoberto a parcialmente nublado, ausência de chuva por lá. Mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Carolina, hoje, céu encoberto a parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva. Mínima de 23 em Carolina, máxima de 33 graus. Na Baixada Maranhense, em Pinheiro, céu parcialmente nublado, ausência de chuva também. Mínima de 25, máxima de 33 graus, temperaturas altas aqui no Maranhão nessa época do ano, né? Mais 3 cidades que a gente mostra no nosso mapa para você. Agora, Caxias, céu parcialmente nublado, ausência de chuva. Mínima de 23, máxima de 38 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado hoje e sem probabilidade de chuva. 25 é a mínima, a máxima 35 graus. Você viu Caxias hoje 38 graus, sensação térmica aí mais elevada do que isso, né? Temperatura de 38. Na capital maranhense hoje céu parcialmente nublado com ausência de chuva. Mínima de 25, máxima de 33 graus hoje em São Luís. Com o objetivo de combater os danos ambientais causados pelo derramamento de óleo que atingiu o litoral maranhense, o Ministério Público do Maranhão emitiu recomendação para que seja criada uma comissão para atuar no caso. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Ontem a gente deu aqui em primeira mão aquela reunião. Eduardo trouxe inclusive uma entrevista com o comandante da Capitania dos Portos sobre o assunto. E hoje, mais uma vez, ele traz informações importantes sobre esse caso. Agora, Eduardo, uma recomendação do Ministério Público. Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente, inclusive, teve a participação aqui do comandante da Capitania dos Portos, falando justamente sobre esse trabalho que vem sendo feito, essas atividades que vêm sendo realizadas, essas reuniões, essas atividades na parte prática, justamente para a retirada desse óleo. O estado do Maranhão ainda não ocupa uma situação tão desconfortável como outros estados, como Pernambuco, Bahia, que tem sofrido muito com esse derramamento de óleo, mas tem tido sim uma preocupação muito grande em relação a esse assunto, com a poluição das águas por conta do derramamento desse óleo. Reuniões vêm sendo realizadas, tem essa novidade agora que é a recomendação por parte do Ministério Público do Maranhão. Foram várias recomendações que foram realizadas tanto ao poder público quanto às instituições privadas para que possam alertar, informar, enfim, trabalhar em cima dessa situação. O alerta foi realizado aí para as secretarias municipais, tanto de Cururupu quanto de Serrano do Maranhão, que são municípios aí que registraram essa questão do derramamento de óleo, já trabalham nesse assunto, quanto para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que também já trabalha aí para conter e também resolver esse problema aí do derramamento de óleo nas águas. Essa parceria deve ser feita, inclusive, entre as secretarias municipais de Cururupu, Serrano do Maranhão e a Estadual de Meio Ambiente, inclusive com o IBAMA e também com o Instituto Chico Mendes. Dentro dessa recomendação, o Ministério Público solicita que sejam disponibilizados acessos telefônicos, como o 0800, por exemplo, que a gente sabe que é gratuito, ou então de 3 dígitos, ou até mesmo os 2. De 3 dígitos são aqueles telefones emergenciais para que passe alguma informação a respeito desse problema, a respeito do derramamento de óleo. E que esses telefones não interfiram em outros canais de comunicação, como, por exemplo, redes sociais, e-mails também, que possam ser disponibilizados para que as pessoas possam fazer essa denúncia. Pode justamente também alertar aquelas pessoas que trabalham mais nessas áreas de água, como colônia de pescadores, propriamente pescadores, pessoas que fazem viagem em embarcações, que têm acesso a essas informações, esses canais de comunicação, tanto os telefones quanto as redes sociais e e-mails, para justamente manter essa comunicação com as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, quanto a IBAMA, a Capitania dos Portos, o próprio Corpo de Bombeiros também, que tem participado das reuniões e tem contribuído com essas ações. Uma outra recomendação do Ministério Público é que pessoas sejam treinadas, técnicos sejam treinados para fazer justamente a remoção do óleo, caso seja necessário, caso seja identificado, para que pessoas sejam treinadas para fazer a remoção desse óleo, para que não prejudique tanto o meio ambiente. A gente lembra, inclusive, o próprio capitão dos portos, o comandante da Capitania dos Portos, confirmou ontem que o trabalho já vem sendo realizado. Ele disse que todas as praias aqui do estado do Maranhão que foram atingidas,
principalmente no interior do estado, já foram despoluídas justamente por conta do trabalho desses ativistas, mas mais pessoas devem ser treinadas caso o problema volte a acontecer no litoral maranhense. Uma nova reunião está prevista para acontecer ainda hoje, nesta quinta-feira, e uma coletiva à imprensa para repassar mais informações também está prevista para acontecer na sede da Capitania dos Portos na parte da tarde. A gente lembra que toda essa área que foi afetada é uma área de preservação ambiental, o que se torna mais perigoso, prejudica o meio ambiente, causa um desequilíbrio ambiental entre as áreas atingidas. A gente cita aqui, por exemplo, as áreas de proteção ambiental das reentrâncias maranhenses, incluindo, no caso, a floresta dos Guarais, também os estuários, praias, manguezais, além do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz, foram algumas das áreas que foram atingidas, além, claro, dos lençóis maranhenses e uma parte aqui da litorânea em menor grau, em menor escala, já aqui na capital São Luís, mas esse monitoramento está sendo feito, há todo um trabalho aí, uma força-tarefa justamente para conter o avanço desse derramamento de óleo aqui na capital maranhense e também nas cidades do interior do estado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Lembrando que a informação que foi passada de forma oficial é de que o vazamento de óleo não teria chegado ainda aqui na capital. Essa foi a informação passada ontem pela Capitania dos Portos. Tem um vídeo circulando na internet, inclusive, mostrando a praia de Panacoatira, né, onde o óleo teria chegado, mas oficialmente ainda não foi reconhecido. O caso está sendo investigado, analisado pelas instituições e assim que tiver uma confirmação ou não, a gente divulga aqui também no Bom Dia, ok? São 7 horas e mais 33 minutos, 7h33. Um assunto sério na área de saúde. Mais de 300 casos de sífilis congênita foram registrados somente esse ano na região metropolitana de São Luís. A doença, que é transmitida de mãe para filho durante a gestação, pode provocar uma série de complicações e já é considerada uma epidemia. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Um crescimento que veio ganhando expressividade ao longo dos anos e que anda na contramão dos avanços no tratamento para sífilis. Nos últimos 5 anos, mais de 2.800 casos foram registrados de sífilis adquirida em gestantes e congênitas. E é exatamente a que passa de mãe para filho que vem preocupando as instituições de saúde. A sífilis congênita ela é consequência da sífilis gestante tratada de forma inadequada ou não tratada. Então, isso vem acontecendo muito comumente, tanto a nível nacional como também aqui no Maranhão. E a consequência disso são os números elevados de sífilis em crianças menores de ano de idade. A sífilis congênita aumentou cerca de 60% nos últimos 2 anos, de acordo com o relatório epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. A situação já é considerada epidemia por especialistas. De 2014 até metade do ano passado, mais de 50 crianças menores de 1 ano morreram devido à sífilis congênita. Em 2019, 304 casos da doença já foram registrados no Maranhão, mais da metade está na região metropolitana. Para o Departamento de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais do Estado, o crescimento é uma consequência do tratamento não finalizado pelas pacientes que hoje é disponibilizado nas unidades básicas de saúde. Uma gestante com sífilis deve tomar pelo menos 3 doses da penicilina, no intervalo de 7 dias até 30 dias antes do parto. A gente sabe que é difícil, a rotatividade é grande, mas se procurou o tratamento, vamos tratar. Naquele momento não vamos perder esse usuário, não vamos perder essa mamãe, porque a gente tem que pensar na transmissão vertical, a gente tem que pensar na sífilis congênita. Se a mamãe chegou lá para o pré-natal, vamos pensar que é 2 vidas que a gente está tratando. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sífilis acomete mais de 12 milhões de pessoas no mundo. Sexualmente transmissível, a doença tem cura. E o descobrimento e tratamento precoce pode frear os números que só crescem. Nas gestantes, mais de 90% dos casos já estão em estágio avançado. Por isso, a prevenção continua sendo a melhor saída. Palavra-chave, né, gente? Saúde é responsabilidade de todos nós. A gente viu essa semana a notícia de que o Maranhão não alcançou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Não só o Maranhão, 13 unidades da federação não alcançaram a meta do Ministério da Saúde em relação à vacinação do sarampo. Por quê? Os pais não estão levando os filhos para vacinar. Essa é uma realidade. Então, a responsabilidade é dividida, é de todos nós. Nesse caso da sífilis, a mesma coisa. Você viu aí, boa parte das mulheres, o que acontece? Abandonam o tratamento, né? E isso acontece em outras doenças, não são só as mulheres, não. A gente está aí agora às portas do Novembro Azul, é uma data, um mês para lembrar, em especial, a saúde do homem. E muitas vezes as pessoas começam o tratamento, mas não terminam.
Hoje, o tratamento é disponibilizado na rede pública de saúde. O SUS disponibiliza diversos tratamentos para várias doenças. Mas as pessoas precisam levar a sério as recomendações dos médicos e até o final no tratamento, porque isso pode prejudicar, a doença pode voltar, enfim. O tratamento pode não ficar completo exatamente por conta desse procedimento. Então, precisa ter uma atitude também de todos nós em relação à saúde para que a gente possa diminuir, então, esses números, não é? No próximo bloco, a audiência pública comemora os 10 anos da lei que instituiu o modelo de ouvidoria externa no sistema de justiça das defensorias públicas do Brasil. E vem aí John Coutrin para falar de política, semana bastante movimentada, intensa em Brasília, fora do país também, claro, repercutindo ainda a crise no PSL, falando de mudanças. O deputado estadual, inclusive, que vai sair do PDT, já anunciou que em novembro vai se filiar ao Solidariedade. Mudanças aí na dança das cadeiras dos partidos também. A gente volta já, são 7h37 agora, ao vivo. Bom dia, Maranhão, para todo o Maranhão. De volta, Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Em Imperatriz, cresce o número de jovens empreendedores. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. Essa é a rotina de quase todos os dias da Ananda. Escolhe look, experimenta e alimenta as redes sociais, tudo em primeira mão. Afinal, ela é a garota propaganda dela mesma. Ela começou a vender t-shirt em 2015 por meio de uma loja virtual. O negócio durou quase 3 anos, mas deu tão certo que ela expandiu e agora tem uma loja física. Eu falo sempre que empreender é inovar. Eu acho que empreender é muito mais do que você abrir uma empresa e você se colocar lá dentro dela. Acho que empreender é colocar suas ideias naquilo que você gosta, é tirar suas ideias do papel e realmente fazer as suas ideias funcionar. Eu acho que foi isso que me fez ter a minha loja física hoje. Nos anos 2000, por exemplo, o cenário brasileiro mostrava muitos jovens que sonhavam em prestar concurso público. Mas a partir de 2015, o crescimento do empreendedorismo entre eles tem se mostrado cada vez mais forte. O Samuel também faz parte desse time. Ele tem 30 anos, é advogado e contador e empreende desde os 21 anos de idade. E para ele, empreender é bem mais que pensar em apenas abrir um negócio. Só que hoje é muito relacionado à questão de negócio. E ainda é relacionado também com a questão de tentar abrir um novo negócio, fazer uma coisa nova. O empreendedor é aquele cara que abre um negócio. E não é bem assim. Atualmente, por exemplo, eu empreendo como proprietário em uma área da minha vida, que é na área de contabilidade, mas também empreendo como participante de uma sociedade, como advogado associado de outra. A realização pessoal tem sido a maior motivação para a abertura de um negócio entre os jovens empreendedores. A empresa do Samuel é de pequeno porte, mas ele teve que se formalizar. E esse empregar a pessoa já gira novamente o mercado, já tem novamente dinheiro para conseguir rodar mercado. Isso faz com que a economia gire. Então é interessante, não só os novos empreendedores, as pessoas mais jovens, como também os mais velhos, né? Todo mundo tem o direito de empreender. E é importante buscar informação. Muitas empresas fecham, às vezes, por falta de orientação, por formação, inclusive, daqueles que estão empreendendo. E hoje é muito mais fácil, né, gente? Tem acesso aí direto. Vamos agora falar de política? John Coutrin está comigo, nosso colunista de política. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos começar falando de política nacional, John. Vamos Aliás, lá. não para, né? Se a gente for, dá para dar um programa inteiro aqui só falando da repercussão aí na política nacional. O presidente Jair Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República para bloquear fundo partidário do PSL. Isso mesmo, Adalberto. Tanta coisa para se preocupar e o presidente ainda nessa briga do PSL. O que ele fez? Ele pediu à PGR para bloquear esse fundo, alegando, né, falta de transparência. Ou seja, ele diz o seguinte, além de bloquear o fundo partidário do PSL, que é o partido dele, ele quer também que o presidente do partido, Luciano Bivar, que está ao lado dele aí na imagem, né, seja destituído da presidência, ou seja, saia da presidência. Ele alega nessa investigação que teria havido enriquecimento ilícito desses dirigentes do PSL com esse fundo partidário. Só agora ele descobriu isso, viu, Adalberto? Só agora o presidente descobriu isso diante dessa crise aí do PSL, que poderia ter esse fundo ser usado para outras finalidades. Então, ele diz, a bem do patrimônio público, da moralidade, da transparência, ele pede aí que a PGR, portanto,
né, investigue isso, acione, portanto, aí o partido bloqueie o fundo e seja tirado aí o Luciano Bivar. Ainda uma crise dentro do PSL dessas duas alas, a ala do Bivar e a ala do Bolsonaro nesta briga, né? Inclusive na Justiça, 19 deputados aí, a ala do Bivar pedindo para que deputados ligados ao presidente Bolsonaro saiam do partido, isso também está na Justiça, ou então a crise no partido não foi apaziguada, né? Continua, portanto, essa divisão e tudo indica, viu, Adalberto, que o presidente deve sair mesmo do PSL, já fala até em criar um novo partido, né? Um outro partido aí, para que ele possa se filiar. Portanto, aí, vamos aguardar aí o presidente também envolvido em outra situação agora, relacionada a esse caso da Marielle e também outra polêmica, e isso dificulta muito o país, Adalberto. Ou seja, a cada dia o presidente numa crise, parece que ele não consegue ter tranquilidade para governar, que é o que é o mais importante. Ou seja, então, a gente espera que isso passe, né, e o presidente volte as atenções para o Brasil, que precisa neste momento, não é dessas crises, mas precisa sim de uma gestão focada para resultados. João, vamos falar de algumas mudanças aí partidárias. O deputado estadual do PDT está indo para o Solidariedade? O deputado Iglesias, que é do PDT, ele já manifestou, né, o desejo de se candidatar a prefeito de São Luís. Só que no PDT já tem o nome do presidente da Câmara, que é o Osmar Filho, já se colocou como candidato, então não tem espaço para ele no partido. Então ele já pediu aí, né, a saída do PDT e nós conversamos com ele ontem, viu, Adalberto, com o deputado Iglesias, ele nos disse o seguinte, ele nos informou que em novembro, no próximo mês, o PDT deve dar uma carta de anuência para ele, para que ele saia do partido e se filie a outro. Neste caso, seria o Solidariedade, que é o partido hoje comandado pelo Simplício Araújo, que é o secretário, né, aí do governo do estado do Maranhão, o governo Flávio Dino, de Indústria e Comércio. Então, o Iglesias filiará esse partido. Por que essa carta de anuência? Porque ele não pode sair do partido sem uma causa, sem uma justificativa. Ou seja, o mandato é do partido. Então, o partido liberando ele, o PDT liberando ele, o senador Everton, no caso, que é o presidente estadual, dando esta carta de anuência, ele pode, então, deixar o partido sem nenhum tipo de problema e aí, viu, Adalberto, pode se filiar ao Solidariedade e se candidatar a prefeito da capital. E falando em PDT, nós temos o caso também do Gil Cutrim. O Gil Cutrim, que deve também deixar o partido, né, inconformado com a direção nacional, sempre bom destacar isso. A relação do Gil com o Everton é muito boa, mas ele não está satisfeito ali com o modus operandi da direção nacional do partido, sobretudo em relação à reforma da Previdência. Então o Gil, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele pediu na Justiça o mandato dele, o Gil Cutrim pediu na Justiça o mandato dele, e o TSE já pediu, né, informações ao PDT para que o PDT se manifeste em relação a isso. Há um prazo que foi dado para que o PDT se manifeste. Depois disso, a Justiça se pronunciará se libera ou não o Gil Cutrim para sair do PDT. O Gil chegou a conversar com o próprio Solidariedade, né? Chegou essa informação também do próprio Solidariedade, mas nada ainda decidido. O Gil tem dito, conversei com ele também, tem dito que aguardará o desfecho do PDT e só então dialogará com outro partido. Como o Solidariedade, né, já disse que o Simplício é o comandante do partido aqui no Maranhão, que poderia ser a sigla que o Gil poderia se filiar, ou seja, o Gil poderia ir para o Solidariedade, mas desde que tivesse o comando do partido. Mas o comando fica com o Simplício Araújo, já dito pela direção nacional, portanto aí o Gil deve conversar com outras siglas, pode ser também o PL. Limpamos nossa pauta de hoje ou tem mais um ponto? Tem mais um pontinho, tem aí o Edilásio Júnior, deputado federal, conversou ontem com o Gilberto Kassab. Aí, né, nessa imagem mostra qual a deliberação. A deliberação é o seguinte, Adalberto. O Gilberto Kassab pediu para o deputado Edilásio Júnior, que é o dirigente estadual aqui no Maranhão, para que em cidades com mais de 50 mil habitantes, o PSD lance candidato à própria prefeitura. Ou seja, isto inclui São Luís, Imperatriz e outras cidades com mais de 50 mil habitantes. Portanto, por essa determinação do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, dado ao Edilásio Júnior aqui no Maranhão, São Luís e Imperatriz terão candidatos próprios a prefeito. Agora resta saber quais são esses nomes aí. O Edilásio disse que vai conversar aí no sentido de ter, né, candidatura. Quais serão esses nomes que o PSD... Essa definição, né? Definição que ele lançará. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. João Cutrim, nosso colunista de política aqui do Bom Dia.
Olha, acontece hoje na sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão uma audiência pública em comemoração aos 10 anos da lei complementar que instituiu o modelo de ouvidoria externa no sistema de justiça das defensorias públicas no Brasil. O Eduardo Ericeira está lá no Centro Histórico para trazer detalhes para nós. Eduardo. É isso mesmo, Adalberto. A audiência pública acontecendo na tarde de hoje, aqui na sede da Defensoria Pública do Estado, no Centro Histórico da capital. Eu estou com a Márcia Maia, que é a ouvidora geral externa aqui da Defensoria Pública, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Márcia, eu queria que você explicasse primeiro o que é essa ouvidoria externa. A gente tem aquela concepção que a ouvidoria é um órgão que funciona não só aqui na Defensoria Pública, mas em outras instituições, que a pessoa vai lá, o cidadão vai lá fazer alguma reclamação, alguma denúncia, dar alguma sugestão, enfim, está ali para ouvir a população. Essa ouvidoria externa, ela funciona de que forma? Muito bom dia a você. Bom dia a todos e a todas. Bom, a ouvidoria externa, ela tem esse termo externo porque ela vem de um processo em que a sociedade civil organizada é que escolhe o ouvidor geral. Ou seja, a Defensoria Pública é o único órgão da justiça em que o seu ouvidor vem da sociedade e essa escolha é através de um processo de eleição de uma lista tríplice e vai para o Conselho Superior da Defensoria, e esse Conselho Superior, a partir desses 3 nomes indicados, de uma sabatina que a pessoa passa, ela escolhe o seu ouvidor geral. E como é que funciona esse contato da ouvidoria externa com a população? É externamente, é internamente? Como é que funciona esse contato? Olha, o atendimento da ouvidoria, ele funciona tanto para o público interno, para os funcionários, servidores, defensores da Defensoria, tanto para o público externo, sociedade civil organizada e usuário que busca o serviço da Defensoria. Ou seja, a gente vai nas comunidades também ter esse diálogo, fazer palestras, roda de conversa, e a partir dessa conversa com a comunidade elas ficam mais tendo informações do que é o serviço prestado pela Defensoria, como também a partir desse atendimento com os usuários de uma reclamação, que o papel da ouvidoria é esse, está recebendo reclamação, está recebendo elogios, sugestões para melhorar os serviços prestados pela Defensoria. Então, a partir desse contato, tanto com o usuário da Defensoria, quanto com a sociedade civil organizada, esse trabalho da ouvidoria, ele é uma interlocução com esses serviços prestados. A gente sabe que a demanda é muito grande mesmo. Fala um pouquinho do evento que vai acontecer hoje, quem deve participar, será direcionado para quem, Márcia? Olha, é o primeiro evento que essa gestão, no caso a minha, está proporcionando. Esse evento, ele diz respeito à criação da ouvidoria a partir da Lei 132 de 2009, que esse mês exatamente está completando 10 anos. Essa lei é importante para nós, ouvidores, porque ela traz essa concepção, essa criação da ouvidoria a partir da escolha da sociedade civil organizada. Então, ela tem esse recorte de um diferencial de ouvidoria dentro do sistema de justiça e dos demais sistemas de sistema. Tanto é que nós só temos 3 ouvidorias externas, que é a de direitos humanos, a de segurança pública e a da Defensoria Pública. E o evento de hoje que vai contar com a sociedade civil organizada, representada pela Adeline Coutrin, que é do Coletivo de Mulheres com Deficiência, pela 2 ex-ouvidoras, no caso a Mari Silva, que também é presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e pela ex-ouvidora Rosicléia, também pelo juiz Douglas Martins, além do defensor-geral Alberto Bastos e demais autoridades que foram convidadas, que também estarão participando dessa audiência, e a população como um todo. Os movimentos sociais, aberta ao público, os movimentos sociais, onde também eu vou fazer assim, tipo uma socialização dos 6 primeiros meses de trabalho desenvolvido pela essa gestão. Ok, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Márcia Maia, que é a ouvidora geral aqui, externa da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A nossa entrevistada também. E agora a gente vai falar de esporte. Um jovem atleta da cidade de Imperatriz vai participar do Pan-Americano de Futebol de Surdos. Ele será o único representante maranhense na competição, que será disputada no Chile. Na sala da casa do Gabriel, todas as medalhas e troféus conquistados ao longo dos anos. O Gabriel é jogador de futebol e participa de um time de surdos de Imperatriz. E está entre os jogadores que vai disputar o Campeonato Pan-Americano de Futebol de Surdos 2019. Eu sempre participei de campeonatos
brasileiros, fora do estado, sempre. Mas as pessoas me chamaram, sempre um grupo de surdo, né? Maranhão. Depois eu viajei para o campeonato de futebol, sempre me convidaram. Gabriel é estudante do 9º ano na Escola São Vicente de Paula. A diretora da escola fala da importância de acreditar no potencial desse aluno estudioso e cheio de estilo, que pode levar o nome da cidade para fora do Brasil. Mesmo ele tendo essa limitação, ele está provando que ele é capaz de participar de lazer, é capaz de participar de todas as atividades que vêm para a sua vida, como casar, ter filhos, estudar, se formar, ser uma pessoa importante na sociedade. A competição vai ser realizada de 10 a 18 de novembro em Temuco, no Chile. Ele disse que vai sozinho e destaca a dificuldade em não ter apoio no esporte. Sempre é difícil, eu quero viajar, porque eu nunca fui para fora do Brasil. A minha avó pede, mas é difícil. O dinheiro, como sabemos, é pouco, é curto, né? E eu preciso de ajuda, verdade. Eu preciso de avião para São Paulo, de avião. Aqui no Maranhão é difícil, eu não consigo. E eu peço ajuda, porque eu quero participar. Vale a pena ajudar, né, gente? Amanhã a gente vai falar sobre a Escola de Sérgio, conseguiu um feito importante, está na Série A do Campeonato de Futebol de 5. Amanhã a gente fala sobre isso. A obra do sergipano Arthur Bispo do Rosário, em exposição na capital, possibilita aos visitantes experimentar novas sensações. A exposição é interativa e construída por estações multissensoriais que buscam apresentar ao público novos olhares sobre a arte e a cultura. Um caminho de nomes, mistura de ideias e concepções que leva à obra de um dos maiores artistas contemporâneos do Brasil, Arthur Bispo do Rosário. Gênio para uns e louco para outros. Hoje em dia, ele é considerado um dos maiores nomes da arte contemporânea no Brasil, né? Mas ele viveu cerca de 50 anos internado no manicômio, no Rio de Janeiro. E foi lá que ele produziu essa obra que é tão importante, que foi tombada, reconhecida como patrimônio histórico e artístico nacional. A vida e obra do artista estão neste documentário de Hugo Denizarte, que está sendo exibido em uma exposição na Galeria de Arte do Sesc. A obra trata das condições em que Bispo Rosário era tratado com outros pacientes em um manicômio no Rio de Janeiro. Como parte da exposição do Sesc, um grupo de pessoas participou da oficina Arthur Bispo do Rosário, Inventários de Utopias. Depois de 2 dias, a missão foi colocar no tecido, através da técnica de bordado, a mesma que o artista usava, suas impressões a partir da ótica de Bispo. Essa gaiola, ela representa uma gaiola de ferro que é a sociedade. Uma sociedade rígida, onde a gente se sente literalmente preso, né? E aí a chave com a asa significa essa liberdade, né? Essa utopia. Quando a gente forma a nossa utopia, a gente se liberta dessa gaiola de ferro que é a sociedade. O Grande Veleiro é uma de suas principais obras. Ao todo são cerca de 900 produzidas durante os 50 anos em que ele ficou internado. Os navios são um dos temas mais abordados nas obras, já que o artista foi marinheiro na juventude. A exposição fica aberta ao público até o dia 13 de dezembro. O público vai encontrar aqui na Galeria do Sesc trabalhos que foram inspirados na obra do Bispo do Rosário, trabalhos poéticos, educativos, como filme, como barcos à vela, jogos educativos, pedagógicos, que inspiram a tomada de decisões. Então, é uma exposição pedagógica que visa justamente trabalhar a arte, o sensível da arte, a partir da obra do Bispo do Rosário. Bom dia, fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Vem aí o Primeiro Impacto. Até amanhã.